Rodrigo Brandão com informações do líder. Tem jogo complicado, hein? Chato. Jogo difícil. Contratou pra caramba. Informações do Botafogo, Rodrigo Brandão, manda aí. Cantarelli, o Botafogo segue a preparação visando a partida de domingo contra o Cruzeiro, 6h30 da noite, lá em Minas Gerais. Botafogo busca aumentar a diferença para o vice-líder, tentando colocar aí, quem sabe, 15 pontos de vantagem para o segundo colocado, que hoje é o Flamengo. O técnico Bruno Lage está comandando nesse momento um treinamento no Espaço Lunier. Vai ter ainda um último treinamento, um treino a pronto que vai ser realizado amanhã pela manhã. Em seguida, os jogadores almoçam e viajam rumo a Belo Horizonte para encarar a equipe mineira no domingo. O técnico português deve promover os retornos do goleiro Lucas Perry e do lateral esquerdo Marçal, que foram poupados do jogo contra o Guarani do Paraguai pela Copa Sul-Americana. O artilheiro Tiquinho Soares é outro que deve jogar. Ele entrou somente no segundo tempo da partida diante da equipe paraguaia, inclusive sendo muito importante para a virada do Glorioso. O Cruzeiro vive um momento de instabilidade no campeonato. A equipe ocupa a 10ª colocação e não vence há 3 jogos. A última vitória foi contra o Vasco em São Januário há quase um mês. Atuando dentro dos seus domínios, a equipe celeste não vence desde o dia 24 de junho, quando venceu o São Paulo no Mineirão. E uma postagem do atacante Matheus Nascimento deixou os torcedores do Botafogo preocupados ou esperançosos. Nessa postagem, o jogador colocou uma foto da cidade de Londres na sua conta do Instagram, sem qualquer tipo de legenda. Por mais que o Botafogo não tenha divulgado nenhuma informação a respeito de transferência desse jogador, isso nos dá margem para pensar que o jogador esteja sendo negociado. Vale lembrar que o Botafogo contratou recentemente o jovem Valentim Adamo, de 21 anos, para reforçar o seu ataque. E com a chegada do uruguaio, o Botafogo vai contar com 4 atacantes: Tiquinho Soares, Janderson, Matheus Nascimento e agora o Adamo. O atacante teve pouquíssimas chances, principalmente com o Caçapa e com o novo técnico, Bruno Lage. Ele deixou de ser a opção número 1 para substituir o Tiquinho Soares. O Janderson fez boas atuações e ganhou essa posição. E agora, com a chegada do atacante uruguaio, tudo leva a crer que o jogador deve ser mesmo negociado. Agora, se for mesmo para Londres, as equipes que estão sediadas nessa cidade são Chelsea, Tottenham, West Ham ou Crystal Palace, que também pertence ao John Textor. Lembrando que o Matheus França, jogador do Flamengo, foi negociado recentemente com o Crystal Palace e vai atuar na Premier League pela equipe londrina. A gente segue apurando informações e qualquer novidade a gente traz aqui dentro do Papo 2. Também no Papo 2 vamos trazer a provável escalação do Botafogo para esse duelo diante do Cruzeiro, domingo 18h30, com transmissão da Transamérica. Beleza, Canta? Beleza, meu parceiro Rodrigo Brandão. Vai, complementando aqui, nota do Botafogo. Abre aspas. Como acordado na renovação de contrato no ano passado, o atleta Matheus Nascimento realiza visita aos clubes que integram a Eagle Football entre os dias 4 e 9 de agosto. Neste fim de semana, Matheus acompanha o amistoso entre Crystal Palace e Lyon em Londres e depois segue para a França, onde vai observar a rotina do Lyon. A experiência faz parte do plano esportivo previsto para o atleta e poderá ser oportunizada futuramente a também outros jogadores. Essa nota do Botafogo, ou seja, não tem negociação de momento, é um, sei lá, intercâmbio. Um camping. É melhor. Matheus, válido, cara. Acho legal. Válido, tá muito claro que ele vai ser negociado. É uma holding, pô. Tem um Caçapa veio pra cá. Isso é normal. Ele não até vai agora conseguir, é normal. assim, tá ficando claro pra mim que ele não vai estourar no Botafogo. Ele pode até ajudar, ser útil. Ele vai jogar agora com o Tiquinho Soares? Não vai. Vai entrar em um momento ou outro. Você imagina? Ele é muito novo, você não acha, não? É muito novo, mas você acha que o Botafogo vai segurar ele? Imagina o Matheus com 21 anos, vamos supor. Não, concordo, mas você acha que o Botafogo vai segurar ele até esse estágio? A negociação vai acontecer. Né? Pode não ser agora, mas vai acontecer. Azevedo, e o Botafogo está muito próximo de anunciar a contratação do zagueiro angolano Bastos Kisanga. Jogador de 32 anos, está livre no mercado e o Botafogo já teria acertado as bases salariais com o jogador. O que está pegando seria a parte burocrática. O jogador depende do visto de trabalho para poder atuar no Brasil. E isso está nas mãos do consulado angolano. O departamento jurídico do clube já deu entrada na documentação do jogador e da
toda a sua família e aguarda a resposta para poder anunciar oficialmente a contratação do jogador. O Bastos tem 32 anos, é um zagueiro que joga pela direita, mas que tem facilidade também de jogar com a perna esquerda. Inclusive, em um dos clubes em que ele passou, a Lazio da Itália, ele já atuou também como lateral esquerdo. O Bastos começou a carreira jogando no seu país, na Angola, depois passou pelo Rostov da Rússia, Lazio da Itália e por 2 clubes da Arábia Saudita, o Al Ain e o Al Ahly, o último clube onde o atleta atuou. Ele está livre no mercado desde o início de julho e por isso não teria problemas de ser inscrito apenas agora, fora da janela de transferências que se encerrou na quarta-feira. E ele chega para suprir uma carência do elenco, que é zagueiros. Desde a saída do equatoriano Luiz Segovia, que foi para o Molenbeek da Bélgica, o Botafogo só conta com 3 zagueiros. E o Matheus Nascimento, hein, Azevedo? Deu um susto no torcedor do Botafogo. Hoje pela manhã ele publicou uma foto nas suas redes sociais da cidade de Londres, sem nenhuma legenda, dando a entender de que ele estaria sendo negociado com algum clube da Inglaterra, mais precisamente da cidade de Londres. Mas tudo isso não passou de mal entendido. O que acontece é que o Matheus Nascimento está na Inglaterra, está na cidade de Londres, onde vai acompanhar o amistoso entre Crystal Palace e Lyon, 2 clubes que fazem parte do Eagle Group, que pertencem ao John Textor. Isso tudo já estava acordado na renovação de contrato do Matheus Nascimento, que foi feito no ano passado, que o jogador faria uma espécie de intercâmbio, visitando os clubes que fazem parte do Eagle Group. Nesse fim de semana, ele acompanha esse amistoso entre Crystal Palace e Lyon e, durante a semana seguinte, ele vai até a cidade de Lyon acompanhar a rotina de treinos do time local. Falando agora de campo e bola, afinal de contas, domingo tem jogo importante pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Cruzeiro e Botafogo se enfrentam no Mineirão. Botafogo defende uma invencibilidade de 2 meses sem derrota. A última partida que o clube perdeu foi para o Atlético Paranaense no dia 3 de junho na Arena da Baixada por 1-0. De lá para cá, foram 8 jogos com 7 vitórias e apenas um empate. O técnico Bruno Lage não tem problemas para essa partida, deve mandar a sua equipe titular sem desfalques. Com isso, o time que deve ir a campo tem o Lucas Perry no gol, de Plácido, Adrielson, Vitor Cuesta e Marçal, Marlon Freitas, Tietê e Eduardo, Júnior Santos ou Gustavo Sauer, Vitor Sá e Tiquinho Soares. Beleza, Azevedo? Beleza, sim. Valeu, Rodrigo Brandão. Essa do Matheus Nascimento é excelente, que retrata bem o momento que a gente vive, né, cara? Da desinformação, né? O cara posta uma foto em Londres. Marcou localização ainda. Ele posta foto, ele nem aparece na foto, é só a foto e a localização lá, o íconezinho escrito London. Aí tem lá um gaiato que pega, olha, peraí, perfil do Matheus. O que ele tá fazendo em Londres? Aí liga pro amigo dele. Você viu que o Matheus tá em Londres? Rapaz, deve estar indo pro Manchester. E aí começa a coisa, né, cara? Assim, a famosa fofoca digital, né? É informação por rede social. Isso é um problema grave hoje em dia. Mas né? assim, vamos falar a verdade também. O Matheus não tinha nada que ter postado essa foto antes do Botafogo se pronunciar, né? Mas você tá entendendo? É que se cria uma confusão desnecessária, né? O Matheus poderia ter esperado o Botafogo comunicar que ele não estava no Rio de Janeiro pra depois postar a foto, né? Sim, mas eu tô dizendo, a interpretação e a conclusão precipitada hoje é uma tônica, né, cara? A gente sofre com isso aqui, às vezes, nas narrações, nos comentários, né? A galera quer interpretar a tua reação sem saber o que você realmente estava sentindo. E o Matheus fez esse post e gerou esse burburinho todo. Isso vai acontecer com frequência, tá? Com vários jogadores. É um grupo de clubes, né? Que estão unidos por serem controlados pelo mesmo cara, o John Textor. Claramente vai rolar um intercâmbio de mais atletas. E tomara que isso aconteça de uma maneira mais natural do que rolou com o Jefinho. Jefinho se destacou no Botafogo, foi do nada pro Lyon. E haja realmente esse processo. Agora, é natural que os destaques, os jogadores mais jovens, de mais potencial do Botafogo, surjam na Europa nos próximos anos, né? Isso faz parte do acordo. Desde que o Botafogo se mantenha competitivo, eu não vejo problema nenhum nisso. Também acho. Bom, ainda mais o Matheus, né? Que a torcida criou uma antipatia, mas na minha visão precipitada, porque ele é muito jovem, né, cara? Porque foi um menino lançado no momento problemático do Botafogo. No ano do rebaixamento, 2020. Mas ele tinha 16 anos, né, Zé? Exatamente, estava na seleção. 16 anos.
anos. Né? 16 anos. Pois é. Então, assim, como, cara? O menino foi muito massacrado naquele período, né, cara? Mas eu acho esse menino Matheus Nascimento, ele tem futebol e tem condição ainda de ser um grande jogador. Tenho fé nisso. 19. Pois é. Ele não fez nem 20 anos. Agora que ele pôde tirar a carteira, tá cheio de espinha na cara ainda. Vocês querem que ele resolva todos os problemas do Botafogo num ano tão ruim quanto aquele? Não tem como. Agora, Bastos. Cara, que... O setor de scout do Botafogo departamento está de scout trabalhando. Trabalha e trabalha. É impressionante. Não vou mentir aqui. Eu não conheço o cara. Não tem como falar características. Mas você acha que isso não seria, talvez, a solução para a maior parte dos clubes? Você ter um departamento de scout que funcione para que você busque atletas que possam render sem necessariamente ser aqueles jogadores caros, enfim. O do Botafogo tá com crédito de sobra, né? É. Só vou deixar claro um ponto. Não são jogadores baratos. Alguns desses reforços que o Botafogo trouxe, eles já eram consolidados no futebol europeu ou no futebol do mundo árabe, né? O Eduardo não é barato, o Chiquinho não é barato, o Marçal não é barato. Eles só eram desconhecidos pra nós. Como o Bastos também é desconhecido pra nós, né? Eu tava pesquisando aqui sobre ele. Vamos falar de outros jogadores, então. Adrielson. Não, então. Adrielson, os mais jovens. Segovinha. Os mais jovens. É. São de outro perfil. Agora, os caras que chegaram aqui pra resolver, tirando o Adrielson, são jogadores caros. O Cuesta, por exemplo. É. Agora, o scout também acerta quando vai pincelar um Lucas Perry. Exatamente. É muito difícil, são poucos os erros do Botafogo da segunda janela pra cá. Na primeira janela, o Botafogo errou muito, né? Patrick de Paula, Lucas Piazon, jogadores que... Errou, mas é aquela coisa, né? Quando o Patrick de Paula foi contratado, todo mundo bateu palmas e as torcidas adversárias ficaram com inveja. A realidade era outra, né? O Patrick ainda pode vingar, tem anos de contrato ainda. Mas assim, foi uma janela meio que desesperada. Depois que o Botafogo passou a estudar as contratações, dificilmente errou. A gente vê o Sauer, que a torcida pegou no pé com razão, não estava bem, mas a gente sabe que tem muito talento e resolveu o jogo de domingo. Então vou dar mais esse voto de confiança pro scout, né? O Bastos tem 5 anos de Lázio, né? Como disse o Rodrigo Brandão. Então pra uma posição que o Botafogo precisa com urgência, que é a zaga, desde a saída do Segovão ou Segovião. O Botafogo só tem o Felipe Sampaio como uma reposição imediata e é um jogador experiente, 32 anos. Vamos confiar. Repito, não conheço, não acompanho a seleção angolana, não acompanho o futebol da Arábia Saudita, e ele tá na Arábia Saudita desde 2020. Me resta confiar no setor de scout que tá com crédito de sobra.